Em primeiro lugar, pelo momento político que nós estamos vivendo no Brasil, que nós avaliamos que é um momento em que as entidades que atuam na defesa dos direitos humanos, elas estão sofrendo uma série de retrocessos. Então, por exemplo, duas ações estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal que fragilizam as defensorias públicas. Uma delas trata da prerrogativa de requisição das defensorias públicas, que é aquela possibilidade das defensorias acionar um órgão público para obter informações e documentos e esse órgão público ter a obrigatoriedade de responder. Essa ação está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. A outra é a existência de ouvidorias externas, que são espaços de participação social nas defensorias públicas, que é um espaço de cidadania, de controle social, de fiscalização da sociedade. Esta demanda também está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. E nós trouxemos para o Piauí este debate também. Então nós estamos conversando aqui com o Defensor Público Geral, o Erisvaldo, que nos convidou para vir, com o Djan Moreira, que é o ouvidor geral aqui, que também nos convidou para vir e organizou essa atividade do Conselho. Viemos em mais de 10 estados aqui no Piauí, desde o norte, ouvidorias que atuam no norte, no centro-oeste, no sudeste, enfim, estamos em mais de 10 estados aqui para discutir essas questões. E aproveitamos o ensejo em que estamos debatendo esses dois pontos também para aderirmos ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, o que faremos aqui na data de hoje, e também fizemos uma série de visitas a ocupações que que ocorrem aqui em Teresina. Visitamos projetos sociais que são desenvolvidos aqui para criança e adolescente. Visitamos também o Espaço Esperança Garcia para conhecer esse importante debate que é feito aqui com essa piauiense, que foi a primeira advogada negra da história do nosso país, e um conjunto enorme de atividades. Até agora nós estamos avaliando que se trata de uma vinda acertada, conveniente e necessária para que a gente possa discutir com os movimentos sociais aqui também essas pautas nacionais que temos feito nos mais diversos estados. Com relação ao processo no Supremo Tribunal Federal, como que o Conselho de Ouvidorias e das Defensorias Públicas deve trabalhar para que não seja concretizado esse caso aí que pode prejudicar as defensorias? Bom, nós temos um conjunto de atividades feitas pelo Conselho Nacional de Ouvidorias e Defensorias Públicas em relação aos dois processos. A primeira atividade que nós fizemos foi tornar esse processo público e debater com a sociedade o que implica a perda da prerrogativa de requisição pelas defensorias públicas e o que implica a extinção das ouvidorias. Então, nós tornamos público isso através de uma plenária nacional com os movimentos sociais. Cada ouvidora, cada ouvidor entrou de um estado numa plenária virtual, e a mensagem da sociedade em relação a esses dois assuntos é a mensagem de que a defensoria deve sim ter a prerrogativa de requisição e que as ouvidorias externas devem existir. Então a primeira coisa foi isso. O outro é um amplo processo de documentação da posição da sociedade civil em relação a esses fatos. Em relação a isso, nós lançamos um manifesto da sociedade civil que já conta com mais de 6.000 adesões de liderança dos movimentos sociais no Brasil inteiro. E quase 1.000 entidades também aderiram a esse manifesto da sociedade civil, dizendo sim às defensorias públicas, sim à prerrogativa de requisição e sim às ouvidorias externas. Além disso, nós demos um passo importantíssimo, que foi habilitar o Conselho Nacional de Ouvidorias nestas ações. Como são mais de 22 ações que tratam da prerrogativa de requisição e uma ação que trata da extinção das ouvidorias. Então o Conselho Nacional se habilitou, a gente chama amicus curiae, que na verdade é um amigo da corte. É aquele que está no processo ali para contribuir com pautas, juntar parecer, enfim, emitir a sua opinião formalmente no processo. Nós habilitamos o Conselho nestas 22 ações. E, para além disso, nós fizemos uma mobilização com diversas entidades, como o Instituto Alana, o Instituto Vladimir Herzog, o Instituto Pro Bono,
e para que essas entidades também entrassem no processo. Então está sendo um amplo processo de mobilização que envolve desde a conscientização da sociedade em relação a esses dois temas, até mesmo a essas entidades que são extremamente importantes no cenário nacional também atuarem, né, no processo judicial formalmente como amigo da corte, é a maneira como a gente chama. Se passar no STF, quais são os prejuízos para a população mais pobre? Olha, em primeiro lugar que enfraquece o público-alvo o público-alvo beneficiado pela Defensoria Pública. Quem é esse público-alvo? Nós estamos falando de população em situação de rua, nós estamos falando sobre mulheres em situação de violência doméstica, nós estamos falando de pessoas com deficiência, nós estamos falando de pessoas encarceradas e uma gama enorme de segmentos sociais que demandam não um advogado que atende pobre. E isso é muito importante. A Defensoria Pública não é uma instituição que se assemelha a um escritório de advocacia que atende pobre. A Defensoria Pública é uma instituição estruturada e vocacionada para compreender as demandas da sociedade nos seus mais diversos aspectos, e é por isso que ela também tem um serviço de atendimento multidisciplinar, né, que implica em dizer que a Defensoria está preparada para receber essa demanda, que envolve também povos e comunidades tradicionais, e responder também na área jurídica a essas demandas, né? Ao estabelecer esta instituição com estas características, o legislador quis ver na Defensoria Pública uma instituição que tivesse os instrumentos necessários para uma boa defesa para essa população. Nós estamos falando de que o legislador parte do princípio de que já existe uma desigualdade de litigância, de briga, né, eventualmente de conflito, quando ele chega no judiciário. E para você equilibrar essa desigualdade,